Bom dia novamente. Sabendo que o dano ambiental causado pelo rompimento da barragem do Brumadinho não é capaz de ser totalmente reparado e que os maiores atingidos com esse dano, mesmo que ambiental, são os moradores, até porque o rio, eles dependem do rio para se alimentar, para captar água, para ingerir, para fazer a própria higiene, assim como os índios, os animais que também podem acabar acarretando em acidentes, como eu disse anteriormente. E que a empresa Vale, ela vai ter um enorme gasto em decorrência desse rompimento. Aí a minha pergunta é: a empresa está disposta a propor e custear os melhores meios para a recuperação do meio ambiente, abrangendo toda a fauna e a flora antes presente no local, mesmo que isso afete de forma negativa o financeiro da empresa? Bom dia novamente, agradeço minha colega Sofia pela pergunta. Bom, é uma pergunta muito interessante. Nós estamos debatendo aqui a participação da população diante disso, mas nós já abordamos a questão de que quem realiza as medidas mitigadoras é a própria empresa que contrata alguém para fazer as pesquisas, para conhecer o meio ambiente do local, e juntamente com o governo, eles criam leis que vão delimitar a atuação da empresa. Então, a Vale ela já é responsável, em todo caso, pelo meio ambiente que ela mesma degrada com a atuação dela de exploração. Aí eu queria ressaltar aqui com os senhores o seguinte: a gente está falando aqui de uma possível participação popular, né? E aí eu trouxe o relato de uma senhora que faz parte de uma associação de moradores em Mariana, para corrigir a questão da tragédia, e essa reportagem foi feita pelo portal de notícias G1 3 anos após o desastre. Ouçam esse relato. Tem vez que nós ficamos em reunião aí até tarde da noite. Sai de assembleia, às vezes, 1 hora, esperando a resposta. E eles chegam e falam que estão estudando, estão analisando, e isso aí vai ser até quando? É esse tipo de resposta que uma população que se representa nos seus próprios pés consegue. O que adianta, eu pergunto aos senhores, talvez os senhores falem para mim: mas a gente vai colocar ali um engenheiro, a gente vai colocar ali uma pessoa capacitada. Eu tenho certeza que aqui nessa sala muita gente conhece alguém formado em engenharia. Mas eu te pergunto, isso torna a pessoa uma autoridade? A pessoa passa a ter direito de ir conversar com os presidentes, assim do nada, só porque formou em engenharia? Não, a pessoa continua sendo um cidadão comum. E aí eu pergunto aos senhores: os senhores conhecem Ricardo de Alquino Salles? Ele é o ministro do meio ambiente. Os senhores sabiam que esse mesmo sujeito, ele foi condenado por dar privilégios para mineradoras? Esse é o ministro do meio ambiente que nós temos. Como, eu pergunto aos senhores, como a população vai encarar de frente esse sujeito, um sujeito como esse? A responsabilidade de cuidar do meio ambiente, de fazer as medidas mitigadoras, já é da Vale. O que nós estamos debatendo aqui, batendo nossos pés, é que a população não seja exposta e não seja enganada. Porque o governo, ele nunca tentou fazer de uma outra forma. A Vale sempre foi o centro da economia de Minas Gerais. E isso não muda. 3 anos depois da tragédia de Mariana, os moradores eles estão clamando pela volta da Samarco. Eles estão clamando pela volta da Vale. Sabe por quê? Porque eles querem comer, beber e se vestir. E o governo não cuida disso. E aí as pessoas vão pelos seus próprios pés tentar representar a si mesmas, sendo que elas não têm força para isso. Os senhores acham isso justo? Obrigada. Então, eu acho que fugiu um pouquinho da pergunta, que era sobre a Vale, e você foi pro lado do governo, mas tudo bem. Então, a Vale tem que arcar, sim, com todas as responsabilidades. Porém, como você disse na sua fala anterior, em Brumadinho, pelo menos, todas as pessoas perderam pelo menos um familiar, um amigo. O que impede que em Brumadinho não tenha um engenheiro ambiental, que tenha um advogado? Nada. Por que as pessoas a serem escolhidas como representantes têm que ser leigas quanto ao tema? Elas podem muito bem saber o que
que pode acontecer, o que tem que acontecer. Não impede que essas pessoas saibam. E a empresa tem que arcar sim, mesmo que isso seja totalmente negativo para o financeiro da empresa. A Vale é a responsável e disso não temos dúvidas. O governo tem que arcar sim, claro, mas o governo também foi muito prejudicado. A partir do momento que a maior renda da cidade de Brumadinho era a mineração e a segunda maior era a hotelaria. Por que era a hotelaria? Porque a cidade de Brumadinho era uma cidade bonita, uma cidade que tinha bastante mata e por causa do Inhotim. Então, foi sim, a Vale tem que arcar com tudo e sim, pode ter representantes responsáveis da cidade de Brumadinho que entendam realmente do assunto. Não precisam ser leigos. É isso. Bom, ao contrário do que minha colega falou, acredito que eu respondi sim a pergunta e inclusive bati na questão de que as pessoas não necessariamente são leigas, elas podem sim ter conhecimento, mas isso não muda o papel delas de população comum e isso não muda o que elas sofreram, perdendo seus parentes, amigos e queridos. Bom, diante dessa situação, gostaria de fazer minha pergunta. As medidas mitigadoras, elas consistem nesses estudos, nessas avaliações ambientais realizadas pelo profissional que a própria empresa contrata. De acordo com uma análise feita pelo professor de ecologia Sérgio Pontes, ele fala assim: florestas de enorme importância hídrica para a biodiversidade foram perdidas. O portal o Globo relatou que a área atingida pelos rejeitos minerais fazia morada para diversos animais, inclusive em extinção, Mata Atlântica ali, que era da reserva. Então eu gostaria de indagar para minha colega, se os moradores de Brumadinho, que foram repentinamente atingidos pela onda de rejeitos, têm capacidade de realizar tais pesquisas. Gostaria de saber se o conhecimento empírico dos brumadinhenses, como população geral, é suficiente para acompanhar e buscar soluções para tamanha tragédia, levando em consideração ainda a dor e a perda que eles sofreram. Se não deveria ser o governo, juntamente com o Ministério Público, para sanar essas questões. Obrigada. A empresa não está preocupada, como o Juarez disse, com o que vai acontecer com as plantas e com a fauna. Porém, eu acho assim. Porém, o que acontece? Respondendo a sua pergunta, as pessoas, como foi dito pelo grupo sobre psicossocial, o que acontece? Cada um reage ao trauma de uma forma. Por exemplo, se uma pessoa foi mordida por um cachorro, ela pode simplesmente levar aquilo como uma mordida. Ou ela simplesmente pode nunca mais chegar perto de um cachorro. Cada um leva o trauma de um jeito. Não quer dizer que todas as pessoas de Brumadinho não tenham uma mente boa o suficiente, que as pessoas que foram escolhidas como representantes, e eu digo como representante, não vão ser todas as pessoas que vão ser escolhidas, apenas algumas. Não precisam escolher aquelas pessoas que não tenham a capacidade mental adequada no momento. Você pode escolher uma pessoa que tenha a capacidade mental adequada, que não esteja com aquele trauma tão forte na mente. Então, a empresa já não está tão assim com as plantas. Então eu acho que se a população participar, se a população chegar e representar, talvez seja mais fácil de conseguir que as medidas sejam realmente aplicadas. Porque se essas medidas não forem aplicadas, como você já disse, o nosso ministro do Meio Ambiente, ele vai para o lado da mineração. Se ele for para o lado da mineração, não vai ser difícil eles não simplesmente esquecerem da floresta, se esquecerem dos rios, dos indígenas que estão lá, se esquecerem de tudo o que aconteceu. Então, é isso. Bom, gostaria então de concluir as minhas ideias.
a minha colega pegou no ponto onde eu queria tocar mesmo, que é uma falta de responsabilidade. Nós acreditarmos que as pessoas, em uma associação de moradores, nós sabemos que Brumadinho é uma cidade humilde, uma cidade composta de pessoas humildes, uma cidade de apenas 35 mil habitantes. Nós não podemos acreditar que a situação de Brumadinho vai ser completamente oposta à de Mariana, porque o que nós temos em Mariana é uma população que não obtém respostas. Eu pergunto aos senhores como a população, diante dos seus próprios pés, vai conseguir do governo, vai conseguir dar a Vale respostas eficazes, sendo que eles são a parte mais frágil, eles devem ser protegidos. Obrigada.